Tem até pouco para eu hoje. Salve todos vocês, sejam bem-vindos ao Espaço Caminho de Ascensão Virtual. Hoje em dose tripla. Vão se assentando. Oxe, estou pegando cigarro, tem cigarro aqui. A quem vier, verifique o som de que está saindo, se está correto, se está bonitinho. Vão se assentando, acendendo o sebo de vocês, colocando a água para energizar, a água para tirar a coisa ruim. Não confunda as águas. Minha sugestão é colocar copo de cor diferente. Fique à vontade. Hoje é tão celebrativo essa transmissão que até coco eu ganhei. Olha que coisa boa. Já foi? As pessoas já estão entrando? Então, perfeito. Então, mais uma vez, uma boa noite. Salve todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Hoje, um dia de conversa, de um tema específico, e vamos de 3 entidades, e cada vez mais vamos colocar mais pessoas aqui para continuarmos fazendo essas transmissões, porque é assim que tem que ser. Hoje tem aqui do Baiano Inácio, tem do Baiano Euclides e tem do Baiano João Antônio. Então, vão se sentando, se sentem confortavelmente, acendam a vela caso queiram acender. Aqui, hoje na casa, como é de baiano, nós acendemos da cor amarela para fomentar a atenção e a boa prosa. E como fazemos no início, vamos fazer uma oração de abertura com muita propriedade e com muita vontade. Meu Pai do céu, muito obrigado por a oportunidade de congregar bons sentimentos, boas atitudes, boas vontades e bons quereres com nossos irmãos de luz. Que possamos levar para cada um que queira receber essa energia muito amor, muito carinho, muita atenção, zelo e, acima de tudo, a acolhida de todo e qualquer problema ou potencialidade. Que no nosso caminhar seja alumiado de boas intenções, de boas iluminações e de boas vontades, que tu e todo o plano espiritual possa emanar para os nossos caminhos. Que assim seja e assim será. Muito bem, muito obrigado. Axé. João, antes de João, eu vou solicitar uma coisa para a gente entrar, só para as pessoas já conhecerem. João já contou a história dele, eu já contei a minha história. Euclides, tu pode contar um pouquinho de tua história? Sim, posso contar com muito prazer. Minha história, eu fui um escravo. Eu vivi entre a Bahia e Pernambuco, na época da escravidão. Eu fui um preto fujão. Eu fugi de uma fazenda de café. E eu era muito bom de capoeira. Eu ensinava muito meus irmãos na capoeira, na luta. Porque naquela época a gente fingia que era dança, mas na verdade a luta era para a gente se defender, né? Quando eu fui liberto, fui parar no quilombo do Zumbi, meu irmão. E eu ajudei ele nessa luta de libertar os meus irmãos. Já enfrentei muito feitor, já enfrentei muito facão. Cheguei a matar com as minhas pernas, com meus braços. Mas tudo com... Não justifica a matança, mas foi tudo com o intuito de salvar meus irmãos. A minha vida inteira eu lutei pela liberdade. Com meus braços e com as minhas pernas. Até onde eu pude. Até onde me pararam. Foi basicamente isso. Morri
na mão dos capitão do mato, mas eu morri muito, muito feliz, muito realizado, porque eu sei que eu ajudei a libertar muito irmão naquela época, que foi uma época muito difícil, foi muito árdua para nós. Essa é um pouquinho da minha história. Maravilhoso. Para tu, irmão. Muito obrigado. Parabéns pela tua trajetória. João, tu pode, por favor, introduzir o assunto que vamos conversar hoje? Com certeza. Como isto já vem desde sempre, na verdade, de termos sempre esta busca pela cura interna, pela transformação, e por conta de toda esta dificuldade que os serzinhos estão passando neste momento, de terem que se isolar, de não terem contato com o mundo fora de suas residências, este processo ficou mais pesado, ficou mais cansativo, muito mais dificultoso de saber lidar consigo mesmo, com as dificuldades, e decidi que gostaria de prosear a respeito disto, mas principalmente ouvir e dar espaço para que as pessoas compartilhem um cadinho daquilo que estão passando neste momento, para, quem sabe, possamos dar um cadinho de alguns conselhos para que estas pessoas se tranquilizem, para que consigam olhar mais para si mesmas e para que este processo não seja tão dificultoso, não seja tão pesado. Então, gostaria de dizer que não importa aquilo que esteja acontecendo e não importa qual dificuldade estejamos passando, é extremamente importante que enxerguemos as dificuldades como oportunidades, como uma oportunidade de olhar para a vida, olhar para o mundo com outros olhos e enxergar proficuamente aquilo que podemos fazer para transformar isto. Não enxergarmos somente a desgraça, a dificuldade, o lado negativo de tudo isto, mas enxergarmos efetivamente o lado positivo. O que posso fazer para que isto seja mais leve, tanto para eu quanto para outras pessoas que estão ao meu redor? O que posso fazer para lidar com minhas próprias problemáticas, com meus próprios defeitos, para aceitar efetivamente minhas sombras e ascender, não é verdade? Transformar isto em coisas boas para nós, e tudo aquilo que transformamos primeiramente dentro de nós, tudo isto reverbera para o restante deste mundo de uma forma positiva e bonita por demais. É isto que gostaria de introduzir e gostaria de ouvir das pessoinhas as questões, as perguntinhas, mas gostaria que tanto tu, Inácio, quanto Euclides dissessem um pouquinho a respeito daquilo que estamos passando neste momento e a visão de cada qual sobre como podemos transformar tudo isto em algo bom, em algo belo, para que esta dificuldade não seja uma dificuldade trazida para nós em vão, não é verdade? Perfeito. Pela natureza humana, todo e qualquer ser humano tem medo do escuro. Isto está geneticamente gravado desde a época das cavernas, porque um lobo poderia atacar um ser um pré-histórico, um homem das cavernas, na noite, e um tigre de bengala, qualquer outra coisa poderia atacá-lo, e eles tinham muito medo do escuro, e isso foi passado sistemicamente para todos os seres humanos de agora. Então, nós conseguimos perceber isto ainda em crianças que não gostam de ficar em quarto escuro, não gostam de dormir no escuro, e isto se reflete para uma vida adulta,
por uma dificuldade de se chegar à sombra, né? Porque as pessoas acreditam que o que está guardado dentro de tu é tão escuro, é tão negro, é tão dificultoso que dá medo de fazer isto. Mas se seguirmos no preceito do alfabeto mandarim, onde o símbolo que eles escrevem para problema também é o mesmo símbolo de oportunidade, então eles nunca enxergam um problema, enxergam uma forma de crescer. Dentro da cultura chinesa não existe o porquê estou sofrendo isso, é o que isso me traz para conseguir evoluir. Que precisamos enxergar essa sombra não como uma criança com medo do escuro, mas sim como um adulto que sabe que esse escuro não quer dizer que é sombrio, que é negro, que é triste. É só porque não foi trazido à luz ainda. Porque quando tu ilumina uma questão, traz ela à tona e se trata com muita maestria e com muita vontade, isso se torna mais fácil de trabalhar. Mas, por vezes, as pessoas têm problemas de tantos e tantos anos que ficam guardadas dentro dela, que talvez um problema besta, que tem o tamanho de um miquinho, se deixar lá dentro, na cabeça da pessoa vai se tornando um chimpanzé, logo, logo é um gorila e fica enorme de se lidar. Mas é necessário olhar com um olhar de adulto todas as questões que estão sendo fomentadas por esse período de restrição e principalmente pelo período de ociosidade de uma boa parte das pessoas que já limparam a casa toda, já limparam o luxo do banheiro, já tiraram as roupas velhas, já arrumaram os livros por ordem alfabética, já fizeram de tudo dentro de casa, mas não conseguem olhar para dentro. Olhar, por que eu atraio pessoas ruins? Por que eu não consigo permanecer no emprego? Por que eu sou sempre traído? Por que eu tenho uma dor que fica comigo tantos e tantos anos e não há médico que resolva esta dor? Tudo isso está mostrando para cada um de nós que tem que se colocar luz sobre este problema, sobre essa dificuldade e perceber o tamanho disso. E pelo medo do escuro, volto a dizer, eles estão com medo do escuro, as pessoas evitam o dia a dia. Então, que possamos, nos nossos períodos de meditação, de encontro com a espiritualidade, seja ela qual for a espiritualidade, seja confiando nos anjos que acompanham Deus para a maestria de Jesus Cristo, seja nos dharmas do budismo, seja nos anjos islâmicos, seja nas entidades do plano kardecista, umbandista, sejam nos orixás do candomblé, que possamos nos apoiar nesses seres de luz, nesse time invisível, mas tão atuante, para enfrentarmos todos esses problemas que possamos ter no nosso passado, que marcam tanto e nos deixam capengas, nos deixam mutilados emocionalmente e mentalmente para chegar em frente. Então, é chegada a hora de se enfrentar isso de uma maneira muito boa e muito clara, sem problemas, sem ego, sem o julgamento alheio. É um processo interno de ele com ele mesmo, de eu com eu, e que possamos respeitar cada processo como único, verdadeiro, íntegro e real. Para mim, este é o questionamento maior. E, claro, como o João fomentou esta conversa, que as pessoas possam, caso tenham uma dificuldade para enfrentar qualquer tipo de medo que está acontecendo, qualquer temor sobre o que vai acontecer, por vezes medo de futuro, que seja explanado aqui hoje. Estamos abertos para responder. Eu queria falar um bocadinho. Por favor. Eu acho que a gente tem que falar também um pouco de compaixão, vice. Esse momento, essa problemática que vocês estão passando aqui na Terra, ele também serve tanto para lidar com a sua sombra interna, para você lidar com as aflições que tem dentro do coração da gente, mas ao mesmo tempo da gente conseguir enxergar para o lado, vice,
e começar a ter compaixão. Cada luzinha dessa, não sei se você gostaria até que vocês depois fizessem esse exercício, que vocês olhassem para fora e vissem cada luzinha. E cada luzinha dessa que está acesa aqui na terrola de vocês é uma pessoa, é uma aflição, é um medo, é alguém que está lidando com a sombra, vice? E não custa a gente olhar para o lado e tentar não, estender a mão para o vizinho, para quem quiser, para alguém de sua família, e acolher a situação com compaixão, vice? Porque quando a gente consegue enxergar as coisas com compaixão, sem pena, sem nada, é simplesmente compaixão, a gente emana uma energia tão boa, filho, uma energia tão boa para as pessoas, que é transformador, é maravilhoso. Então comece a observar o vizinho, comece a observar as pessoas ao redor. Não precisa ter o contato, é só o pensamento. Se você olha para uma pessoa que está entrando, passando na rua, e que você sinta que a pessoa está aflita, que está com um sentimento de medo, tenha compaixão e emane energia positiva para essa pessoa. Porque aqui nesse momento que vocês estão passando, é um momento também para vocês olharem para o lado, vice, e ter compaixão. Eu tive muita compaixão com os meus irmãos, eu lutei por eles, eu nem sabia o nome das pessoas. Eu tinha o propósito simples da liberdade. Andei no escuro, também mexi com a minha sombra. E às vezes a gente não precisa, entende? Saber quem é. É só você sentir que a pessoa precisa e você emanar o amor, a compaixão e toda a energia maravilhosa que cada um tem dentro do coraçãozinho, vice? Acho que essa que é a mensagem que eu gostaria de passar inicialmente por esse momento que vocês estão passando aqui na Terra, vice? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado da gente, ao mesmo tempo que a gente está vendo os nossos medos, ver as nossas sombras, a gente se tornar uma pessoa egoísta. E na minha humilde opinião, acho que a maior mensagem de tudo é a gente resgatar a nossa compaixão e a nossa humildade. Vice? Perfeito. Axé para tu, meus irmãos. Perfeito. Neste caso, se caso a pessoa esteja em contato com alguém que está enfrentando uma sombra que é difícil demais, está vendo que está sendo um período difícil para um companheiro de jornada ali, e tu não tem palavras para conseguir ajudar, por mais que tu queira ajudar, existe uma dica muito básica neste ponto, que é o abraço. Se vocês estão saudáveis fisicamente, sem o vírus da coroa, e não tem palavras para conseguir ajudar a pessoa neste momento de enfrentamento das sombras, existe algo mágico que é chamado abraço. Quando tu abraça uma pessoa por no mínimo 15 segundos, o cérebro da gente entende que existe uma acolhida e libera endorfina, que dá uma sensação de prazer maravilhosa, e a pessoa consegue ter mais sustentação para continuar enfrentando os problemas. Então, se tu quer ajudar alguém próximo, tem contato com ela, e lhe falta palavras, porque talvez tu também está enfrentando a mesma sombra que aquela pessoa, o mesmo problema, a mesma imposição, simplesmente abraça essa pessoa, sem falar nada. Abrace longamente esta pessoa, tu vai fazer um avanço maravilhoso para ela. Bichinha, tem já questionamentos? Na verdade, não é um questionamento, é um pedido que é uma consulente do espaço, passa pelo tratamento e ajuda, estão pedindo uma oração para ela, que ela está internada com metástase, está internada e muito fraca. Que assim seja, assim como eu falei na transmissão de segunda-feira, neste caso, a pessoa que tem um carinho enorme por essa pessoa, escreva o nome desta pessoa num papelzinho, dobre
pensando fortemente nos momentos positivos que essa pessoa passou com tu. Não necessariamente a doença, porque a doença é um momento muito dramático, muito trágico, mas todas as alegrias que tu teve durante a vida, durante a tua jornada junto com a dela, e dobre carinhosamente este papel e queime este papel, para que o nome dela seja acendido com a força das chamas e do éter que é envolto o nosso plano energético, consiga levar ao plano espiritual toda a crença, toda a oração, todo o bem-estar que tu quer. E tenha certeza que o plano espiritual serve como mensageiro para que essa pessoa se sinta melhor e, caso for a vontade dela e do plano superior, que ela consiga se restabelecer o quanto antes. Então, que isto fique muito tranquilo e muito agradável. Cada um de vocês que tem uma pessoa que está sofrendo e queira ajudar energeticamente essa pessoa, isto é um recadinho que pode ser feito para cada um de vocês. Tem mais questão, bichinha? Quando saber quando preciso desistir do que amo e seguir a vida? Tenho pedido todos os dias uma luz, mas não consigo sair deste pensamento contínuo. João? Amor é liberdade, não é? Então, se tu tem um sentimento de amor genuíno, verdadeiro, seja por uma coisa, seja por uma pessoa ou por tua labuta, o que quer que seja, tu precisa refletir se isto, por mais que tu ame por demais, se isto realmente faz sentido para a vida que tu quer ter, se isto realmente faz sentido para tu mesmo. Porque mesmo que tu ame alguém por demais, por exemplo, mas se tu percebe que a relação que tu tem com esta pessoa não é mais profícua, que existem muito mais sofrimentos do que amor verdadeiro, é sinal de que tu precisa deixar este amor fluir, este amor ser livre e buscar aquilo que realmente esta pessoa quer buscar. E tu buscar aquilo que tu quer buscar também. Não importa se tu está deixando algo livre, algo sair de perto de tu para abrir as asas e voar para onde quiser, isto não significa que o amor terminou. Porque se tu sente um amor genuíno e verdadeiro por isto, este amor perdurará, não importa onde tu esteja e não importa onde esta pessoa esteja. Basta tu olhar para dentro de si e tu praticar um bocadinho de desapego com relação a isto. Se não lhe cabe mais, bichinho, deixe ir. E isto não quer dizer que tu está deixando de amar isto. Tu deixar que este amor seja livre é mais uma demonstração de que tu ama isto por demais. Então não pense demais, não se culpe por isto, não se cobre por isto. Basta tu emanar teu amor da forma mais pura que tu puder e deixar que tanto tu quanto esta pessoa ou esta coisa seja livre, porque devemos ser livres sempre, não é verdade? Independente do amor que sentimos. Perfeito. Euclides, tu quer comentar este ponto também? Sim. Fique à vontade. Posso dar até o meu próprio exemplo. Amor, só para completar o que meu irmão falou, que amor é liberdade. O amor é você querer bem a pessoa que você ama. E a partir do momento que você também não vê que o seu amor está fazendo bem para outra pessoa, já parte para o egoísmo. Vou dar um exemplo meu. Na fazenda onde que eu era escravo, a minha mãe trabalhava lá. Ela era cozinheira. E ela, amor de mãe, tu sabe que às vezes quer que fique perto, certo? Mas ela me amava tanto
que ela queria a minha liberdade. E ela sacrificou a vida dela e o amor dela pela minha liberdade. Então, estou dando esse exemplo para vocês entenderem que amor é liberdade, é você querer bem do outro, independente de onde ele estiver. Ele pode estar perto, pode estar longe, mas se você tem um amor verdadeiro, você quer o bem da pessoa, você quer a pessoa livre, você quer a pessoa leve. Porque quando você tem preenchido tudo isso, a troca é muito profícua, é muito maior. Então, o sentimento de amor, ele não é um sentimento de uma pessoa ou outra pessoa, ele é algo muito maior, ele é energético. É você emanar amor, não você ter a pessoa do lado e falar, não, este é amor. O amor, ele é algo muito maior do que isso. Ele é liberdade, ele é, acima de tudo, você querer o bem da pessoa. E se você percebe que dentro da relação, por mais que exista amor, mas um não está fazendo bem para a pessoa, que prevaleça a liberdade e que prevaleça o amor. Entende? Não a sua satisfação ou, às vezes, até o egoísmo. Vice? Axé pra tu. Perfeito. Só um outro ponto de vista, por vezes a pessoa fica presa num relacionamento, por mais que queira se libertar, existe grilhões emocionais para esta pessoa. Então, para a pessoa que fez essa pergunta, se imagine tu um passarinho. Só que esse passarinho está dentro de uma gaiola. E tu consegue até alçar voos muito curtos, muito curtos. E por mais que tu ame seu dono, aquele que te prendeu dentro da gaiola, a escolha maior é de se libertar, para que tu possa alçar voos. E vez ou outra, se bater uma saudade e quiser relembrar, pense nos momentos que ele te alimentou como um passarinho, que ele deu água para tu, mas não tente retornar, porque tu sabe que dentro desta relação, ou deste sentimento, ou desta vontade, tu mesmo se aprisiona dentro de critérios que podem ser da sociedade, que pode ser de qualquer coisa, mas tu cria uma própria gaiola que impede que tu voe muito mais do que tu poderia voar. Então, caso seja este ponto de vista, por favor, se veja um passarinho com a gaiola aberta e vá em busca de tua liberdade. O que mais, bichinha? Tem perguntas? Sim. Salve, vocês poderiam falar um pouco sobre a energia da irritabilidade que a astrologia tem falado bastante? Disseram que isso tende a piorar, mas também tem os seus pontos positivos. Queria saber um pouco a visão de vocês. Aí a gente tem uma informação a mais aqui que é a conjunção de Marte. A moça da astrologia ela falou que é a conjunção de Marte. Então você consegue perceber o que está te irritando? Como você reage quando você está irritado? É com o outro, com você? Quando vamos pensar, porque o ser humano ele é influenciado por diversos efeitos externos, inclusive as energias dos astros ou de planetas que rodeiam gravitacionalmente o heliocentro deste sistema solar, que é o Sol. E por vezes, nós nos conectamos com uma energia que está mais exposta, e nesse caso, como a moça explicou, é a energia do planeta Marte, onde fomenta muito as visceralidades. Né? Então, quando tu tem uma visceralidade que tu não consegue auxiliar de uma maneira muito tranquila, isso se torna problemático. Isso também é influenciado, tem a informação dos eclipses que estão acontecendo nos próximos 20 dias e que também mexem com as emoções das pessoas, porque as sombras vão saindo nesses eclipses e as pessoas ficam irritadas porque conseguem enxergar nos outros ou nelas mesmas as sombras sendo ressaltadas. O que fazer com essa irritabilidade? Uma dica mágica: se percebeu irritado, pegue um copo d'água. Se tiver vontade de falar, tome um gole desta água e deixe na boca.
e conte até 10. Eu quero ver tu falar alguma coisa sem pensamentos, se tu fizer dessa forma. É um jeito muito simples. Mas, como somos influenciados por energias externas, o que tem que ser trabalhado por diversas vezes na nossa jornada é influenciado pelos planos externos ao corpo. Então, que se aproveite este momento de irritabilidade, porque o que te irrita é que tem que ser resolvido, tem que ser lidado, tem que ser libertado. Olhe isso, analise com cuidado, não se exalte, e se for se exaltar, gole longo de água para dentro da boca, conte até 10, engula e aí fale com propriedade. É uma maneira muito simples e agradável. Quem mais, bichinha? Como saber se estou no caminho certo da minha escolha profissional? Estou empreendendo, ainda patinando, mas correndo muito atrás. Mas só de pensar em voltar ao ser CLT, caso não dê certo, me dá uma angústia. Euclides, o que tu acha disso, da pessoa que está querendo seguir o caminho próprio e está ainda com dificuldades? O que tu se libertou, assim, o que tu imagina disso aí? Oxe, filha, o conselho que eu dou é que tu tem que seguir atrás da sua verdade. Tu tem que seguir atrás do seu propósito. Não primeiro em cima dos negócios que vocês falam do patacho. É patacho que vocês falam? Dinheiro. Não colocar isso na frente. Isso é consequência, entende? O maior, nessa situação que vocês estão passando aqui na Terra, até com essa energia do fogo que a moça citou, realmente a energia do fogo, ela é uma energia de provocação, né, filho? Porque quando você põe a mão no fogo, você queima, você fica irritado, né? Só que ela é uma energia de mudança, porque se você ficar ali no fogo, você se queima. Então você tem que buscar um outro caminho e buscar novas buscas no momento que você não está satisfeito. Então, filha, o conselho que eu dou para tu é siga atrás do seu propósito. Não fique pensando no pataco, porque eu sei que é difícil isso que eu estou falando, não pensar no pataco aqui na terra de vocês, mas o propósito, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com vontade e quando a gente faz com verdade, principalmente com verdade, o resto vem, porque a energia vai sendo emanada, ela vai sendo transformada e vem. Eu não sei isso que ela falou essa palavra difícil que a moça acabou de falar, mas o que eu enxergo nessa situação é que tu tem que seguir o seu coração, o que tu gosta de fazer e, além de tudo, ir atrás da sua verdade. Isso, não estou querendo dizer para tu que vai ser fácil, que nem eu falei. Para eu lutar pela minha liberdade, eu fiquei no meio do mato dias, passando fome, até achar um quilombo que me acolhesse e que me proporcionasse essa liberdade. E todo dia eu acordava e tinha que lutar por ela. Mas só que isso me dava alegria, isso me dava satisfação. Eu ajudar meus irmãos a conseguir o que eu queria me dava alegria, me dava satisfação. Então, o que eu falo para tu, bichinha, é isso. Busque o que te dá alegria e que te dê satisfação, por mais difícil que o caminho seja. Porque também, quando você trilha o caminho difícil, quando você consegue conquistar o que tu quer, bichinha, tu abraça, que você não consegue mais soltar. E isso vai te dar uma alegria e um amor próprio tão grande que ninguém segura tu, bichinha. Tu vira um leão. É isso que eu tenho para falar. Axé. João, tu quer comentar? Eu gostaria de contar uma historinha de um moço. O moço lá botava disto que a moça explicou de CLT. O que é isso, bichinho? É trabalhar com o patrão. É que tem registro numa empresa. Isto. Existia um moço que labutava com computadores de emprego fixo.
Só que por muito tempo passou a não conseguir lidar com as pessoas que labutavam com mais ele. Se irritava por demais, não percebia que as pessoas estavam interessadas em fazer a labuta da forma correta, não via labuta em equipe, e isto foi fazendo com que ficasse desgostoso de realizar esta labuta. E colocou na cachola de que isto não prestava para ele. Oxe, não gosto mais de labutar com computadores. Mas nunca reclamou a respeito da labuta. Sempre reclamava a respeito das pessoas. E aí decidiu que ia empreender. Vou tirar de fotografias. Porque percebeu que tinha gosto por isto, que gostava de tirar de fotos, e tentou realizar isto. Este projeto não deu certo. Não deu certo porque este moço estava buscando uma forma de fugir daquilo que gostava de fazer. Colocou na cachola que computadores não prestavam e que fotografia era a profissão da vida dele, porque queria fugir disto, não queria lidar com esta inabilidade de lidar com as pessoas. Então utilizou isto como uma forma de fuga, como uma válvula de escape, como vocês dizem, e passou-se um período de tempo e entendeu que estava buscando aquilo que realmente não gostava de fazer. Entendeu que deixou de gostar de computadores simplesmente porque não conseguia lidar com as pessoas. E aí entendeu qual era realmente o próprio propósito, porque se interiorizou, analisou a vida que seguiu e percebeu, hoje gosto de computadores por demais, por que é que estou renegando isto? O que quero dizer com tudo isto é para que tu olhe para dentro de tu mesmo e tu descubra qual é teu propósito. Exatamente como o Euclides explicou, o que é que tu quer realizar? Por que tu realmente não quer retornar para a vida que tu tinha antes, para a labuta que tu tinha antes? É porque tu não gostava efetivamente ou porque tu não soube lidar com problemáticas durante tua jornada? Se tu percebeu que tu realmente não gostava disto, que tu quer realizar algo novo, se pergunte qual é o propósito de realizar isto. Porque se tu encontrou este propósito, se tu realmente acredita nele, e se tu quer e tem a capacidade de depositar todo o teu amor nisto que tu está empreendendo de novo, tu tenha certeza que tu será bem-sucedida nisto. Não estou dizendo para tu que será fácil, porque nada que realizamos de novo, que construímos desde o início, é fácil, não é verdade? Mas quando depositamos amor, paixão, dedicação e realmente acreditamos em um propósito, tu tenha certeza que tu terá todos os teus caminhos abertos para que tu realmente concretize isto que tu sonha. Basta tu se interiorizar e tu descobrir se este é realmente teu propósito de vida. É isto. Perfeito. E quando tiver esse propósito de vida já definido e já agradável, e oxalá seja esta empresa que tu está empreendendo de uma maneira muito tranquila, o que tu tem que ter em ciência é que, como uma criança, uma empresa, ela não consegue já, a partir do momento que nasce, sair se autoalimentando, se caminhando com as próprias pernas. Uma empresa, para iniciar, tem que ali engatinhar, daí quando começa a andar, já sofre uns tombos, já dói, já chora. É como uma criança, então persista, porque se uma criança desistir de começar a caminhar, ela vai ficar uma aleijada para o resto da vida. Então, se o propósito, como o João, como o meu Euclides falou, é o propósito que tu entendeu que é para a tua vida, aí tem a ciência, que é um processo de evolução.
está, como tu colocou, está patinando. É a criança que está tomando os tombos, chorando, pedindo pela mãe. E nesse caso, persista, que logo tu vai estar caminhando e depois já cresce, já um pouco mais, já está correndo e logo já está até com o automóvel andando para lá para cá com uma velocidade assombrosa. Persista, simplesmente persista. É que nem se eu seguir o caminho de uma... Desculpa, mas só queria falar que assim, por favor. É como você seguir uma trilha de uma cachoeira, você tá lá no meio do mato, e aí falaram para tu que tu tem lá uma cachoeira muito linda. Aí imagina que você vai ter que fazer uma trilha. Nessa trilha vai ter os pedregulhos, essa trilha vai ter uma subida, vai ter uma descida, vai ter um barroso que tu pode escorregar. Mas, filho, quando você chega, você vê aquela cachoeira com aquela queda, com aquela água cristalina, que aí, filha, você até esquece tudo os trajetos que você fez para chegar lá, entende? Quando você vê aquela imagem daquela cachoeira, você vai pensar, como valeu a pena eu machucar os pés com os pedregulhos, como valeu a pena eu subir o barranco, cair o barranco, pela alegria e pela satisfação simples e linda de você ver aquela cachoeira. Entende? Axé pra tu. Parabéns. E deixe de se preocupar com aquilo que tu não quer. Se tu já definiu que a labuta anterior que tu tinha, tu não quer mais para tu, o universo já entendeu isto. Então, deposite tuas energias daqui para frente naquilo que tu realmente quer. Esqueça aquilo que tu não quer, não gaste energia com isto. Deposite no teu propósito, naquilo que tu realmente quer, que tenho certeza que será muito mais assertivo para tu. Axé. Perfeito. O que mais, bichinha? Boa noite. Minha mãe fez a passagem dia 21/11, em novembro do ano passado. Gostaria de saber como ela está no astral. Sinto muitas saudades. Eu tenho certeza que ela está melhor que tu. E isto é para todos que querem saber de pessoas que desencarnaram. Ela com certeza está melhor do que as pessoas que estão encarnadas, porque ela tem uma liberdade de ir e vir para onde ela quiser. Sendo novembro e agora junho, muito provavelmente ela está tranquilinha, descansando, recompondo suas energias, porque o momento do desencarne gera uma tensão no perispírito, e isso precisa ser recondicionada energeticamente. Então, ela está dormindo bem, saudável e agradável. Fique tranquilo quanto a isso e para qualquer pessoa que possa estender esse comentário. O que mais, bichinha? Essa é para o Euclides, especificamente. Perfeito. Euclides, você pode falar um pouco sobre trabalhar melhor a intransigência? Eu tenho este defeito em mim e algumas vezes isso é bom porque eu acabo lutando por causas sociais. Busco um mundo mais correto e justo, mas às vezes acabo sendo intransigente demais. Poderia me auxiliar? Ô, filha, essa palavra de ser intransigente, ela é uma palavra muito complicada, né, filha? Eu vou seguir pela primeira palavra que eu falei no começo aqui, que é a compaixão. Se tu tá me falando que tu trabalha para ajudar as pessoas, é isso? Só me confirma? Isso. Se tu tá me falando que a sua labuta é para ajudar as pessoas, o primeiro sentimento que tu tem que ter não é a intransigência, é a compaixão. Porque, filha, quando a gente é intransigente, a gente quer que a outra pessoa haja da forma que a gente quer. Entende? E, às vezes, a gente, agindo com compaixão, a gente consegue mostrar para a pessoa que ela tem que se transformar e que você tem que ajudar com a evolução dela, o formato que ela é, entende? Então, a mensagem que eu dou para tu, filha, é que é muito lindo esse seu trabalho de ajuda. Se você faz esse trabalho de ajudar as pessoas, foi aquilo que eu falei, cada luzinha que a gente olha aqui, a gente vê que é um sentimento, é uma sombra, é algo que cada pessoa está sentindo. Então, você tem que realmente olhar para o lado e ter compaixão, você se colocar no lugar da pessoa e ajudar a pessoa na limitação dela, no limite dela.
E você entende, bichinha, que se tu age com intransigência, isso pode te causar até uma cegueira e você não conseguir enxergar essa falta de evolução da pessoa, ou até, como que vocês falam aqui, que é o limite da pessoa. Entende? Então, a mensagem que eu dou é, se tu quer ajudar, se você faz esse trabalho maravilhoso, tenta agir com equilíbrio e, principalmente, com compaixão, que é, na minha opinião, humilde opinião, é a mensagem que esse tal desse negócio aí dos como é que vocês falam aí? Como que é? Do Covid, quer passar para as pessoas, entende? Para a gente parar de agir. Não estou falando que é você, viu, bichinha? Só estou aproveitando a situação. É que as pessoas têm que parar de agir com egoísmo e começar a olhar o outro com amor, com compaixão, mas só que principalmente enxergando o limite de cada um. Acolhendo e enxergando o limite de cada um. Axé pra tu, bichinha. Espero que eu tenha ajudado aí com as palavras. Perfeito. Posso acrescentar de algo? Por favor. Claro, irmão. Quando queremos ajudar aos outros, não podemos olhar para dentro de nós. Temos que olhar para as pessoas que queremos ajudar. Porque se tu olha para dentro de tu vai sempre fazer aquilo que tu pensa que é o melhor para esta pessoa. Agora, se tu voltar teu olhar para as pessoas que tu quer ajudar, tu terá uma visão totalmente diferente. Tu não irá fazer aquilo que tu acha que a pessoa necessita. Tu irá efetivamente realizar aquilo que a pessoa precisa para ser ajudada. E se tu não conseguir enxergar isto, não há problemática alguma. Tu pergunte, tu proseie com estas pessoas, tu dê voz para que estas pessoas se abram e compartilhem um bocadinho da dor, do sofrimento, daquilo que realmente necessitam. Desta forma, tu conseguirás ser mais assertiva, realizando aquilo que as pessoas realmente necessitam. E tu deixará de ser intransigente, como tu mesma disse, ficará mais fácil de tu lidar com isto, porque existe este conflito, não é? Tu está querendo realizar algo de coração, mas tu está realizando aquilo que tu acha que presta para aquela pessoa. Dê um bocadinho de voz para estas pessoas que tu quer ajudar com amor, com compaixão, que tu terá informações de forma mais clara sobre como agir. E tu nem precisará se preocupar com intransigência, porque tu nem precisará sentir isto. Exato. Muito sábio, viu, irmão? Porque realmente o que às vezes serve para nós não serve para o outro, né? É muito difícil a gente também entender isso, viu, bichinha? Não é fácil, não. Mas é você, a partir do momento que você consegue entender que às vezes o que serve para tu não serve para o outro, e que o outro quer de outro jeito, e que você tem que fazer do jeito, às vezes, do que o outro entenda, fica muito mais fácil para tu, entende? Muito sábio, viu, irmão? Axé. As pessoas de hoje em dia, e de hoje em dia eu vou colocar de 50 mil anos para cá, receberam uma evolução genética do cérebro em que o ser humano conseguiu, e isto é único para o ser humano, que é a questão da imaginação. Quando o ser humano imagina uma realidade em que todos convivem bem e se apega a esta realidade, é que entra em transigência, porque a pessoa acha, como o João falou, a pessoa acha que a outra pessoa deveria achar o mesmo que ela acha. E aí é achismo demais e se torna duro demais. Então, antes de achar que a pessoa deveria achar o que tu acha, faça como João e Euclides falou, pergunte, queira saber, não queira caminhar com as pernas dos outros. Caminhe com as próprias pernas, sabendo que os outros não caminham com as suas próprias pernas, porque são as suas mesmo. Então, comece a perguntar,
a perceber os pontos de vista diferentes, as realidades que a pessoa viveu, as frustrações que ela teve, os ensinamentos e condicionamentos que ela passou durante a vida, que podem ser completamente diferentes da de vocês. Então, simplesmente, como foi falado, haja com compaixão, trabalhe para saber o que o outrem acredita e segue, e assim haja. Porque quando tu tenta impor uma vontade que é soberana tua a alguém que não tem a tua realidade, causa-se o conflito da intransigência. Que mais, bichinha? Descobri que nasci com doença no coração, Chagas. E agora veio sintomas, tenho tido muito cansaço e tontura de vez em quando, tontura de vez em quando. Estou aguardando para fazer uma cirurgia, mas com tudo que está passando, a questão do vírus, não sei a hora certa. Perfeito. A doença de Chagas faz o aumento do coração, né? E isso causa um cansaço, porque o coração, sendo um músculo, ele se torna flácido. O que tem que se fazer neste ponto? Primeiro, se interiorizar em questões suas e apenas suas, não se abalar com eventos externos. Então, as coisas mais básicas para que tu espere essa cirurgia que dê certo, provavelmente vai ser uma implantação de um marca-passo ou algo desse tipo, tu simplesmente comece a viver como se estivesse de férias permanentes. Aproveite para se cuidar, para relaxar, mas eu trabalho quanto puder trabalhar, trabalhe com prazer, trabalhe com vontade, porque o coração palpita um pouco mais lento. E vamos fazer votos que as cirurgias retornem o mais brevemente possível e tu possa realizar essa cirurgia. Então, para tu que está com essa informação e os sintomas, tire férias, mesmo trabalhando, férias mentais, pare de se envolver com assuntos externos e curta a sua jornada interiormente. O que mais, bichinha? Eu só queria entender porque na Terra tem pessoas que perdem seus entes queridos e ficam lamentando a perda a todo momento. Isso é ruim para o espírito, não é? Sim, eu vou colocar o meu ponto de vista e vou abrir para os outros. A pessoa que lamenta a morte de um ente querido, ela muito provavelmente é dependente emocionalmente deste ente que se foi. E quando esta pessoa desencarna e este ser que lamenta fica muito sozinho e tem que caminhar com as próprias pernas, a saída lógica que ela tem dentro do subconsciente dela é: oh, meu Deus, não tenho mais meu apoio. Oh, meu Deus, eu não tenho mais aquela pessoa para enxergar todo dia. Oh, meu Deus, que tristeza. O ser que desencarnou, aquele ente querido que desencarnou, ele sente tanto amor como dor, como tristeza. Então, se tu sente falta da pessoa, não lamure. Lembre dos momentos bons que essa pessoa propiciou a tu. E, com isto, a pessoa consegue evoluir espiritualmente e energeticamente para, quiçá, até te auxiliar na tua libertação que tu mesmo criou para tu mesmo. O que vocês acham? Ô, bichinho, posso falar? Por favor. Eu acho que a bichinha falou da terra. Eu me desculpa quem foi que falou, mas eu tenho que discordar. Por favor. Porque na Terra não é todo mundo que pensa dessa forma. Eu acho que existe um movimento, como que fala, de cada espaço aqui na Terra, entende? Porque tem muitas pessoas na Terra, estou falando da Terra, que sabem lidar com a morte, com alegria, até emanando o sentimento de liberdade quando tem essa como que fala, essa passagem aqui, né, da Terra para o plano. Então, isso também é mais específico de território, né, como que fala aqui, é território, me ajude, territorial. Então, eu acho que Inácio falou de um jeito muito profícuo. Quando a gente fica triste, a gente fica se lamentando, é realmente o apego que você tem com quem estava do seu lado.
E a partir do momento que tu acredita que aquilo também pode ser, como a gente está falando aqui constantemente, que é a compaixão e a liberdade, porque você tem o amor, você quer a liberdade, e você começa a entender que aquilo proporcionou uma liberdade para a pessoa, para ela seguir, para ela evoluir, a situação se torna se torna muito mais leve, entende? Então, bichinha, eu entendo que também não é uma coisa só ligada à Terra. Eu acho que na Terra existem divisórias que as pessoas elas conseguem entender um pouquinho mais a passagem e, inclusive, conseguir emanar o sentimento de liberdade, de acolhimento que a pessoa precisa naquele momento da passagem. Entende? Esse é o meu ponto de vista. Na época, inclusive, quando os meus irmãos escravos eles morriam, a gente não ficava triste, a gente lembrava das coisas boas que ele fez, dos momentos bons que a gente passou, da luta que a gente fez junto, entende? E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que deixar no nosso coração as lembranças boas e tudo que ele construiu nessa vidola que foi proporcionado para ele. Eu acho que é isso que a gente tem que emanar e a gente tem que proporcionar para o nosso ente querido. Não estou falando que não dói, bichinho, lógico que dói. Você perdeu uma pessoa, você perdeu um contato, mas a partir do momento que a gente consegue enxergar que é muito maior que isso, entende? Que é muito maior do que isso, fica muito mais leve, muito mais confortante, entende? É isso que eu tenho para passar. Axé. O que gostaria de acrescentar é que está tudo bem tu se sentir triste. Sim. Quando o ente querido se vai. Não há problemática alguma de tu sentir esta tristeza. Mas tu não pode deixar que esta tristeza se transforme em sofrimento. Porque se tu deixa este sofrimento se instalar dentro de tu, isto só vai crescer cada vez mais e este sofrimento vai controlar tua vida a partir deste momento. Como os irmãos explicaram muito bem, lembre desta pessoa com alegria, com felicidade. Lembre das coisas boas que este serzinho trouxe para tu, que trouxe para outras pessoas. Isto vai fazer com que tu emane cada vez mais luz para este ser, onde quer que ele esteja. E está tudo certo tu sentir saudade. Saudade é algo que vamos sentir talvez por toda a eternidade, não é? Daquele que está longe de nós. E está tudo certo tu sentir falta de alguém, desde que tu não tenha nenhum tipo de sentimento de sofrimento ou de tristeza com relação a isto. E se tu conhece alguém que é dependente desta pessoinha que se foi, normalmente pessoas dependentes, seja de pessoas ou seja de coisas, é porque não enxergam dentro de si que são capazes de caminhar com as próprias pernas, não enxergam que são fortes, que são porretas. Então, se tu quiser trazer um cadinho mais de acalento para esta pessoa, não diga para ela que não deve sentir saudade, que não deve sentir falta desta pessoinha que se foi. Lembre esta pessoa do quão forte ela é, do quão porreta ela é. Diga coisas boas a respeito dela. Pode ser qualquer besteira, bichinho. Que seja, tu lembra aquele dia que tu contou aquela história engraçada por demais? Oxe, dei risada até doer meu estômago. Lembra aquele dia que tu ajudou esta pessoa que necessitava? Tu foi porreta por demais. Isto faz com que a pessoa olhe para dentro de si e enxergue que também existem coisas boas dentro dela. E deixa de acreditar que o mundo não vai ser pior só porque a outra pessoa se foi. Que o mundo pode ser muito melhor porque ela mesma pode dar e trazer toda esta felicidade para ela mesma. É isto. Saudade, ela é mais uma propagação do amor.
né? Se você tem saudade, é porque você tem um sentimento pela pessoa, nada mais do que o amor. Perfeito. Apenas para finalizar, lembrei de uma história. Na verdade, é uma constatação e não é uma história. Na natureza, quando uma árvore frondosa solta suas sementes, isto gera outras árvores e que elas ficam menores porque a árvore é tão frondosa que não deixa o sol bater totalmente nas árvores menores. E as árvores menores às vezes se tornam dependentes das árvores maiores por conta da ligação do micélio embaixo da terra. Só que a árvore maior, uma hora, vai embora e o sol bate inteiro para esta árvore menor. Basta ela querer enxergar este sol inteiro e esta possibilidade de crescimento maravilhoso, trazendo boas lembranças da árvore mãe que se foi, mas resplandecendo esse sol em novos frutos para ela mesma e para a natureza. Enfim, qual a próxima questão? No Brasil estão liberando o mercado para vender para muita gente. E muita gente está sem máscara no auge da epidemia. Isso vai prejudicar principalmente os mais pobres, com mais mortes. Então, é uma grande ignorância e vamos ter mais consequências também no plano espiritual? O plano espiritual não sofre nesta questão. Por que não sofre? Se as pessoas morrerem, vamos resgatar elas de uma maneira tranquila. O que vai acontecer é que vai existir um problema maior social da realidade de vocês. Mas isto é uma questão de aprendizado sistêmico coletivo da civilização que está sendo transitada até o ponto de perceberem que é necessário. Eu quero colocar a palavra ignorância neste ponto como a falta de conhecimento ou a falta de discernimento quanto às necessidades de todos. E que estas pessoas que não usam as máscaras criem ciência, criem conhecimento para assim utilizar, sem julgamento, simplesmente me protegendo e evitando pessoas que não têm máscaras. Que assim seja. Qual é a próxima? Ouvimos a espiritualidade sempre pontuando e falando sobre o amor. Quase sempre muito difícil para nós encarnados definirmos isso no dia a dia, com tantos conflitos. Por isso, farei uma pergunta quase que filosófica. O que é o amor? Por que é tão difícil sermos plenos nele? João. Chegou para esta pergunta, não é? O que posso dizer a respeito do amor é que é um sentimento grandioso, um sentimento puro, que primeiramente se cria dentro de tu. Tu precisa, a partir do momento que tu se respeita, que tu se aceita com todos os teus defeitos, com todas as tuas sombras, que tu aceita que tu pode errar, que tu errou por diversas vezes em tua vida, e tu vai continuar errando, porque é desta forma que aprendemos, desta forma que evoluímos e ascendemos. E a partir do momento que tu planta esta sementinha dentro de tu, com amor, com paixão, com respeito, tu está se dando amor. E quando tu cria este amor por tu mesmo, tu é capaz de transmitir isto para outras pessoas da forma mais pura, da forma mais assertiva e profícua. É complexo falar do que significa amor, porque acredito que isto não é algo palpável, não é algo que podemos definir, porque existe uma grandiosidade enorme dentro deste sentimento que faltam palavras para explicarmos o que realmente é. Mas dentro de toda minha ignorância, de toda minha humildade, acredito que é isto, que é tu ter respeito, tu ter aceitação, tu ter compaixão, tu não se julgar, não se criticar por teus erros,
e tu aceitar que tu é um serzinho que vai passar por diversas transformações nesta vida e em todas as outras vidas daqui para frente e durante toda a tua existência como espírito. A partir do momento que tu tem este entendimento e que tu dá tudo isto, mesmo que seja pequenininho, tudo isto constitui o amor. E aí fica mais fácil de tu transmitir isto para as outras pessoas, não somente o amor, mas todos os outros sentimentos de empatia, de compaixão pelos outros. A intolerância que tu explicou, que está tão exacerbada neste período, ao meu ver, em minha opinião, é única e exclusivamente porque as pessoas não sabem lidar consigo mesmas e não sabem dar este amor que expliquei há pouco para si mesmas. Se tu não sabe dar tudo isto para tu, como é que tu vai transmitir isto para outras pessoas? E se tu não aceita teus próprios defeitos, tu vai ser intolerante com os defeitos e os erros dos outros. Portanto, tudo parte de tu, primeiramente. Tenha compaixão por estas pessoas que agem com intolerância, porque única e exclusivamente não estão sabendo lidar consigo mesmas e transmitem isto da forma que entendem, dentro de teu conhecimento, dentro de tua evolução hoje. Não sei lidar com eu mesmo, não sei lidar com o próximo, então, da mesma forma que age consigo mesmo, vai agir com o outro, com raiva, com um cadinho de ódio, irritabilidade. Mas tu olhando para dentro de si, tu fica muito mais porreta, muito mais assertivo para lidar com os outros. E a intolerância deixa de existir um cadinho, não é? Não sei se fui claro, mas era isto que gostaria de explicar. Perfeito. Euclides, quer comentar para tu o que é amor? Sim. No meu entendimento, o amor, foi até completando o que meu irmão falou, é uma coisa muito ampla. Mas o que eu posso te dizer é que, a partir do momento que Pai Oxalá nos permite vir aqui no plano, em carne, é para a gente principalmente aprender o que é o amor. Mas a primeira lição que a gente tem que aprender quando a gente encarna é a lição do amor próprio. Como sabe as palavras meu irmão João falou, e eu complemento que se a gente não se ama, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas qualidades, a gente não consegue emanar o amor. A lição, eu posso dizer que cada lição dos encarnadinhos, quando é permitido que venha do plano espiritual para a Terra, é aprender o amor próprio. Porque quando a gente tem esse amor próprio, bichinho, a gente, consequentemente, emana todos esses outros sentimentos que estão juntos com o amor, que é a empatia, a compaixão, é você querer o bem da pessoa sem ter nada em troca, simplesmente querer o bem. E várias outras palavrinhas que vocês usam aqui, que vão se juntando dentro desse amor que a gente sente por dentro e que a gente emana por fora. O meu irmão, que está aqui, ele sempre fala isso, que ele emana amor, mas que, antes de tudo, ele ama ele mesmo. E essa mensagem que eu acho que a gente tem que dar para todos os encarnados. A primeira lição, coloquem isso na cabeça de vocês. A primeira lição que um encarnado tem que ter quando ele vem para a Terra e que Pai Oxalá permite é você amar você mesmo. Porque isso, depois de você adquirir isso que é difícil, é tudo mais leve, é tudo mais fácil de lidar, entende? Porque a gente está aqui, os encarnados, até a gente que é desencarnado, viu, bichinha? Não é só vocês, não. Até a gente tem um processo de evolução desses sentimentos que a gente tem que lidar, que é as nossas sombras,
que é as consequências dos nossos atos, né? E quando a gente aprende a lidar com isso, que tudo tem todos os atos, né, que a gente age, a gente tem uma consequência disso, quando a gente consegue enxergar isso com mais clareza, eu acredito que isso é uma dos fatores do amor, entende? Se você, bichinha, fica procurando uma definição própria, o que é o amor, tu nunca vai encontrar. É só emanar, é só você ter essa lição de casa de você se amar de uma forma livre, de uma forma leve, que o resto é tudo consequência. Vice? Axé pra tu. Para finalizar essa questão, eu vou filosofar, como a moça pediu, quase uma pergunta filosófica, né? Amor, moço, que assim seja. Amor, no meu ponto de vista, é qualquer sensação ou sentimento que lhe cause prazer e que tu quer perto, sem cativar, sem ter o cativeiro. Então, se tu gosta de uma pessoa, pelas sensações que ela lhe passa e pelos sentimentos que ela lhe passa, tu sente amor por essa pessoa. Se tu gosta do cheiro de café, tu sente amor pelo cheiro do café. Se tu gosta de cobertor fofinho, tu tem amor pelo cobertor fofinho, porque isso lhe traz uma sensação ou um sentimento que lhe faz bem, que lhe dá prazer, e tu quer isto para perto de tu, porém sem cativeiro, sem cativar, respeitando o livre-arbítrio de cada ser, coisa ou pessoa que está nesse plano ao redor de tu. Então, o amor é tudo que lhe faz bem, sem que tu precise aprisionar perto de tu, sem nenhum pudor em que esta pessoa possa alçar voos, esse ser possa alçar voos de uma maneira muito convicta e muito boa. Para mim, isto é o amor. Tem um depoimento aqui que fala: o amor é o sentimento incondicional de aceitação da imperfeição das outras pessoas e de si mesmo, quanto ao respeito e à empatia. Que assim seja. Que assim seja. Parabéns para quem falou isso, a formosura que falou essa frase. Axé. Nunca tive renite nem problemas dentários. Este mês tive que fazer um canal e agora estou com renite, que parece ter relação com o canal, pois iniciou com a dor de dente. Vocês podem falar algo sobre isso, por favor? Tem a ver com preocupação? Canal. Oxe, falei até alto demais. Mas canal metafisicamente são as certezas da vida que estão sendo corrompidas por eventos externos. E aí se dói o canal e precisa se tratar essas certezas da vida. E por vezes, por conta deste canal, e tu percebe que suas certezas da vida estão em jogo, isso causa uma rinite, que é uma raiva do que está próximo de tudo, que tu está vivenciando. Tu não consegue respirar com harmonia, tu não consegue sentir essa harmonia de uma maneira muito clara. Então, o canal trouxe para tu uma nova realidade que te irrita, que te dá raiva, e o que tu tem que fazer é, primeiro, verifique suas bases, verifique as suas crenças, as suas vontades, e queira ter certeza que tudo é mutável de acordo com os seus princípios e os seus desejos. E, caso os desejos não estão sendo atendidos, caso suas vontades estão sendo emperradas, que tu tenha um novo ponto de vista para entender o porquê que isso acontece e não se irritar que isso não está acontecendo. Porque só analisando de uma maneira muito tranquila, metafisicamente, toda doença que termina com it é raiva, e aí é raiva de alguma coisa que está acontecendo ao seu redor, seja uma tendinite, uma conjuntivite, uma faringite, uma otite ou uma rinite, e por aí vai, bronquite, e tem outras doenças, é que tu tem uma raiva aí perto de tu. Sendo que o canal foi o causador disso, verifique as suas crenças e as suas vontades. Que assim seja. Quem mais, bichinha? Boa noite, gostaria de saber se essa pandemia veio para diminuir a quantidade de pessoas no mundo, além da evolução espiritual de cada um. Quero dizer no sentimento que o mundo está muito populoso. Não. A resposta é não. Isto é para dar uma nova ciência
para as pessoas que queiram enxergar essa ciência, e não para diminuir a quantidade populacional. Caso a Terra, que é um ser íntegro e único, queira diminuir a quantidade populacional, ela mesma se resolve desse jeito, num grande terremoto ou num desastre natural. É simplesmente para trazer uma nova ciência para as pessoas. A possibilidade de uma pessoa que já desencarnou ficar protegendo outra na Terra, tipo uma avó protegendo a neta? Euclides. Oxe, filha. Na verdade, não é só a avó, não, é toda a geração, né? Toda a geração, ela tá aí para te proteger, filha. Você vem de uma egrégora, quando a gente desce, a gente vem de uma egrégora, a gente vem de uma família espiritual, né? E eu vou te dizer que não é uma pessoa especificamente, não. É toda essa egrégora, ela tá aqui para te amparar. Ela tá aqui para te acolher, tá aqui para te proteger e digo mais, tá até para te direcionar, né? Então todo o seu trabalho evolutório, ele além de ser só seu, ele é também de uma forma conjunta. Eu não sei se isso foi claro, mas quando você evolui, você consegue também evoluir toda a sua egrégora familiar espiritual, entende? Não sei se eu fui um pouco clara, que eu não sei falar de uma forma tão profícua que nem meu irmão Inácio, mas o que eu quis dizer é mais ou menos isso, que assim, você não pode ter dúvida, se for permitido, se ela já tiver com condições, né, de te amparar de uma forma espiritual, com certeza pode te ajudar, sim. Mas, que nem eu te falei, que a sua família espiritual, ela está aqui, sim, com certeza, para te amparar. Vice? Axé pra tu, formosura. Isso que o Euclides falou foi muito correto, né? Quando um ente querido desencarna, pode existir a vontade de ajudar, mas se ela não se estabilizar antes, ela vai ser um peso para os que estão encarnados, né? E a partir do momento que, sim, ela se estabiliza energeticamente, ela tem consciência total do que está acontecendo e como ela pode auxiliar, com toda certeza ela pode amparar esse ente querido, seja uma avó, um pai, um tio, um filho, o que quer que seja, mas primeiro, como o Euclides falou, tem que ter um preparo, um entendimento, uma reconciliação para isso. Ela fala aqui que é uma outra pessoa que tem o dom, né, tem o jeito, a visão, que falou que via a avó dela sempre ao lado dela. Você pergunta se é possível. Isso, é possível, então? E se estiver feliz, melhor ainda. Exato, isso que eu ia falar. Se ela estiver feliz, melhor ainda. Que mais, bichinha? Amo muito meu irmão, mas ele se afastou bastante da nossa família depois que se casou. Como reverter isso? Há tanto amor nessa família, por que ele não se permite sentir? João, tu quer comentar sobre esta questão? Oxe, bichinha, como dissemos, o amor é livre, não é? E cada qual decide aquilo que é melhor para si. Não é porque este serzinho nasceu em tua família que obrigatoriamente tem uma ligação ou qualquer tipo de obrigação de estar próximo, de compartilhar deste amor. Se tu perceber, analisar como era o passado de teu irmão, se o relacionamento com tua família era profícuo, era amoroso, era próximo, e depois que se casou, se afastou, pode ser que existam coisas que teu irmão não está conseguindo lidar por si só. A melhor forma de tu lidar com isto, bichinho, é tu não achar coisas, tu não deduzir coisas. É tu prosear com ele, sem criticar, sem julgar, sem tu apontar para teu irmão, hoje sempre lhe demos amor e agora tu não quer nem saber de tua família, mas sim de tu perguntar se está passando por alguma dificuldade, se está lidando com algo que não consegue lidar dentro de si, se está sentindo algo diferente. É tu realmente
ouvir, tu mostrar que tu está ali e que teu irmão pode confiar em tu para que possa se abrir e contar aquilo que realmente está sentindo. Por vezes pode ser somente um momento que quer ficar mais com a própria família que está construindo. E isto não quer dizer que não ame a tu e que não ame painho, maninha. A melhor forma de tu lidar com isto é tu prosear, é tu perguntar efetivamente o que está acontecendo e tu ouvir tudo isto com amor, de coração aberto, sem julgamentos, sem críticas, e entender aquilo que realmente está se passando, bicho. De nada adianta tirarmos conclusões precipitadas daquilo que o outro está passando, das atitudes que o outro está tendo, sendo que não sabemos aquilo que efetivamente está sentindo dentro de si, não é? Experimente fazer isto. Tenha uma prosa aberta, amorosa, com compaixão e empatia, que tenho certeza que tu poderá entender o porquê deste distanciamento. E acredito que não seja por falta de amor, não, Vince. Muito provavelmente é porque está lidando com algo que não quer compartilhar ou que não está sabendo lidar dentro de si. É isto. Euclides, fique à vontade. O que a gente tem mais de soberano, aí vocês encarnadinhos, é a lei do livre-arbítrio. Então a gente tem que respeitar esse livre-arbítrio. Mas desculpa se eu for um pouco direto agora, mas completando o que meu irmão João falou, pergunte para ele. Pergunte para ele por que aconteceu esse como é que é, distanciamento, né? Porque às vezes, se você fazer essa pergunta com amor, você vai até surpreender ele. E eu digo mais, se você fazer essa pergunta para ele e falar para ele, como tu tá falando para nós agora, que você sente falta, que você tem amor, ô bichinha, eu não tenho dúvida que ele vai acolher isso. Se tu fazer aquelas comunicação que nem a gente está fazendo agora aqui, essas comunicação, né? Se tu fazer isso com o seu irmão e falar assim para ele, irmão, eu sinto por demais a sua falta. Por que você se distanciou de mim? Eu te amo tanto. Ô, filha, você vai receber isso assim de um jeito tão acolhido, sabe? E fazer essa pergunta, você vai entender e não vai fazer as deduções que na sua cabeçola deve estar fazendo. E isso vai te dar o que a gente está falando constantemente, um sentimento de liberdade tão grande. E também vai dar para ele uma abertura tão grande que, filha, por mais que ele não queira acolher esse amor, você vai receber esse amor em troca. Entende o que eu quis dizer? Porque você fez a sua parte de mostrar o seu sentimento e acolher o sentimento dele. Axé, é isso que eu tenho para falar. Para finalizar, eu quero falar sobre parafrasear uma música. Esta música chama Dois Corações. E a cantora é Nana Caymmi. E uma parte da música fala assim: uniu dois mundos em vidas tão separadas, juntou caminhos, mas separou as estradas. Que assim seja. Axé. Tem mais questões, bichinha? Não, encerramos por hoje. Então, perfeito. Eu queria dar a oportunidade para que Euclides fizesse o encerramento de hoje. Por favor, Euclides. Oxe, agradecido. Olha, antes de fazer o encerramento, eu queria que todo mundo que estivesse ouvindo aqui a gente, que a gente emanou toda essa palavra de amor, mas que no começo das conversolas aqui, eu queria uma lição de casa, que é todo mundo olhar para essas luzinhas que a gente vê, que eu vejo aqui, um monte de luz. Você olhar para o amigo do lado, e eu sei que vocês devem estar fazendo um monte de coisa aí dentro da casa de vocês, de vocês fazerem o quê? Uma comidinha, dar um suquinho, fazer qualquer coisa.
Não precisa fazer os toques que falaram agora aqui para mim que não pode tocar. Mas, meu, se vocês apertarem a campainha do vizinho e entregar um bolo, às vezes uma comidinha, alguma coisa que vocês fizeram com amor, e você entregar isso para alguém que sabe que precisa, vocês vão estar exercendo a compaixão, entende? É vocês estarem olhando para o lado e conseguir passar um pouco de alegria para essa pessoa, porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando dentro das casolas dela, entende? Então eu gostaria que cada um, que se pudesse, fizesse isso. O que tiver às vezes em casa, um suquinho, um bolinho, todo mundo está fazendo um monte de coisa, aprendendo um monte de coisa dentro das nossas casolas aí de vocês, que vocês façam esse exercício para poder ajudar a emanar amor. E se não puder fazer isso, que emane amor para os vizinhos, para as pessoas que estão do lado. Porque se a gente começar ao nosso arredor, isso vai emanando, emanando e vai pegando todo. Vice? Gostaria que todo mundo agora fechasse os olhos, colocasse a mão no coração, emanasse uma luz cor de laranja, uma luz muito quente, uma luz que emana muito calor, que emana muito amor. E a palavra que a gente fez agora nessa conversola, que é a compaixão. Então eu quero que vocês pensem nas pessoas que vocês mais amam, que precisam tanto desse amor e desse calor, e que vocês podem sinalizar o nome delas e que vocês emanem esse amor para essas pessoas. Que nosso Pai Oxalá esteja no coração de cada um de vocês, que vocês acolhem tudo isso com muito amor, com muita compaixão e com muita liberdade. Axé para cada um que esteve aqui com nós. Axé. Perfeito. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Euclides, por essa prosa tão profícua, uma profundidade tão grande. Maravilhoso ouvir palavras de compaixão, palavras de liberdade, palavras de amor e palavras de entendimento que possamos trazer, que pudemos trazer hoje para as pessoas que assistiram a esta transmissão. João, tu quer fazer os agradecimentos também? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar junto de vocês mais uma vez e gostaria de que todos se sentissem abraçados e cheirados por eu e que todos fiquem na luz de Nosso Senhor Jesus Cristo e Nosso Senhor do Bom Fim, vice? Axé. Que assim seja e assim será. Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos. Tenham um ótimo final de semana e que segunda-feira nós voltaremos a prosear. Muito obrigado à presença de todos. Salve todos vocês e tchau. Salve. Axé, Formoso.